paz seja convosco, amém? Eu sou o pastor Marivon Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. O Senhor Jesus Cristo entre na sua casa através dessa mensagem e te abençoe poderosamente, você e toda a sua família. Texto das Sagradas Escrituras de hoje, dia 13 de julho de 2020, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Mensagem de hoje: a maior alegria de Abraão. Ouvi esse tema quando o pastor José Barbosa, da Igreja Cruzada Cristã, pregou essa mensagem em uma live da Ordem dos Pastores aqui da cidade de Bom Jesus da Lapa. A maior alegria que Abraão teve foi quando ele viu o dia do Senhor Jesus Cristo. É o que o próprio Jesus acaba de afirmar em João capítulo 8, versículo 56. Importante saber, ao falar sobre Abraão, esse homem tão usado por Deus e um exemplo para cada um de nós em vários aspectos de sua vida. O próprio Deus fez questão de divulgar o nome de Abraão. Até no Novo Testamento são muitas citações, são pelo menos 74 referências ao patriarca Abraão. No primeiro livro do Novo Testamento, primeiro capítulo e primeiro versículo, Mateus capítulo 1, versículo 1. Quando vai falar da genealogia humana do Cristo de Deus, são citados dois nomes, Davi e Abraão. Vamos falar hoje sobre Abraão. Esse Abraão que o próprio Jesus, quando foi falar do Deus Todo-Poderoso que está nos céus, em Mateus capítulo 22, ensinando para os saduceus sobre casamento, sobre vida eterna, sobre ressurreição, o próprio Jesus, ele fala: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo, quando vai escrever essa carta, em várias citações, o Espírito Santo de Deus o usa para nos mostrar e reafirmar o que Deus sempre nos disse, que Abraão é o nosso pai na fé. A fé de Abraão deve ser imitada. É uma fé modelo para nós cristãos. Se você ler o texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 18, você vai ser ricamente abençoado. Pois na galeria dos heróis da fé, assim são conhecidos esses textos, uma grande parte ficou dedicada a Abraão. Isso porque Abraão recebeu de Deus princípios que são importantes para você e para mim. Um desses princípios você vai perceber quando você for ler o livro do Gênesis, no capítulo 21, versículo 8, quando a palavra de Deus diz que quando Isaac foi desmamado, Abraão fez uma grande festa.
Você faz festa para alguém quando você ama. Abraão amava Isaque, seu único filho. Quando você vai para o capítulo 22 de Gênesis, ali Deus fala com Abraão. Chame Isaque, leve ele até o Monte Moriá, a uma distância de 3 dias, e sacrifica-o para mim. Eu quero Isaque em holocausto. Abraão prontamente obedece o que Deus te pede, chama o menino, chama alguns servos e parte. Quando chega nas proximidades do Monte Moriá, ele fala com seus servos: fiquem aqui. Eu vou com o menino adorar a Deus. Isaque olha para o seu pai e pergunta: pai, aqui está o cutelo e aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Gênesis 22, versículos 7 e 8, Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Espiritualmente, Deus dá uma visão para Abraão de algo que vai acontecer milhares de anos na frente. E Abraão se alegrou por ter visto o dia do Senhor Jesus Cristo. Abraão entendeu que Deus é tão poderoso que mesmo se ele matasse o seu filho, Deus iria restituí-lo. Leia o texto de Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 18. Na mentalidade de Abraão e na fé que aquele homem tinha no coração, ele entendeu que ainda que ele sacrificasse seu próprio filho e depois colocasse fogo, Deus poderia, das cinzas de Isaque, fazer Isaque ressuscitar. Compreenda que os princípios de Deus estavam sobre a vida de Abraão, o pai que ama o filho. João capítulo 3, versículo 35, a palavra de Deus afirma: o pai ama o filho. E em um texto muito, mas muito conhecido de todos nós cristãos, é a base para nós cristãos, o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, veja o que diz a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus derramou princípios sobre a vida de Abraão, para que Abraão tipologicamente avisasse a humanidade de algo que ainda estava por vir. Abraão tinha um único filho com Sara, chamado Isaque, como Deus enviou o seu único filho. Deus pediu Isaque como sacrifício. Depois não foi necessário sacrificar Isaque. Mas Deus estava avisando que Ele próprio daria o seu único filho como um sacrifício pelos meus e pelos seus pecados. Olha que maravilha! Deus está nos mostrando através da vida do patriarca Abraão que assim como ele pediu Isaque como sacrifício para Abraão, mesmo que não foi necessário sacrificá-lo, Deus daria seu único filho, esse sim, em sacrifício pelos pecados dos seres humanos, fazendo assim com que caísse por terra uma maldição
estava reinando na terra. A maldição do pecado original. A maldição do pecado de Adão. Porque Adão pecou e através de um entrou o pecado na vida de todos. E através de um santo, puro, os pecados foram tirados da vida de todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, é uma oração hoje de agradecimento, pois nos sentimos alegres em viver no tempo da graça. Tempo da graça, porque Jesus já veio com sua infinita misericórdia e poder. Morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e por causa de Jesus, pelo sangue de Jesus nós somos santificados. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus nós fomos religados a Deus, pois o pecado tinha nos afastado do Deus Todo-Poderoso. Pai amado e santo, te agradecemos pelo maior presente que a humanidade poderia receber, que foi o teu Filho amado Jesus, teu Cristo, o nosso Salvador. Por isso te agradecemos, Deus, muito obrigado. Viveremos uma vida alegres, porque Jesus veio à terra e brevemente voltará para levar a sua igreja para os céus dos céus. Assim nós cremos, meu Deus, pelo poder e autoridade do santo nome de Jesus Cristo. Amém.